Olá, esse é o Mil Contra, é o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Esse é o nosso primeiro episódio, né? A gente está aqui com o João Vitor para falar um pouco sobre finanças, né? Gestão financeira. E a gente vai falar aqui no podcast, em vários outros episódios, de vários outros assuntos. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Queria que você contasse um pouco sobre você aí para o nosso público. Legal. Então, eu sou o João Vitor, consultor de finanças do Sebrae, sou administrador de empresas, consultor de pequenos negócios e palestrante. E estou à disposição, né, para a gente poder bater esse papo e conseguir ajudar, né, as micro e pequenas empresas no desenvolvimento aí dos seus negócios. João, a gente está aí próximo, né? A gente está na semana ENEF, né? Que é a Semana da Educação Financeira aí, nacional. E esse assunto ele é essencial aí para a vida do empreendedor, né? Então, para a gente começar a conversa, eu queria que você falasse um pouco, né? Principalmente para os empreendedores que estão começando essa jornada, qual a importância, né, do conhecimento sobre, sobre finanças, sobre a vida financeira e a educação financeira nesse processo de início, né, da vida empreendedora. Legal. Bom, eu acho que, primeiramente, né, Igor, nós, aí eu estou generalizando, tá? Culturalmente, né, o brasileiro, nós somos um povo muito fazedor, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, quando eu pego um empreendedor, né, que ele por exemplo, cozinheiro, ou mecânico, ou vendedor, ele se veste naquela atividade Uhum. e não se enxerga tanto como ele deveria, né, enquanto gestor. Então, ele é cozinheiro, ele manja tudo de cozinha. Ele prepara os melhores pratos, ele tem toda a técnica. Só que ele não sabe controlar o estoque. Uhum. Ele não sabe quanto de custo tá ali naquele desperdício. Ele não consegue enxergar formas, né, de rentabilizar melhor o seu próprio negócio. Então, nesse sentido, a educação empreendedora, e isso eu estou falando só inicialmente na parte das finanças da empresa, né? Sim. Mas se a gente for traduzir isso também para a pessoa física, eu acho que é pior ainda, né? Então, eu acho que isso é extremamente relevante, porque a gente precisa quebrar primeiro uma barreira cultural e, no segundo momento, a gente precisa quebrar também uma barreira até mesmo de ensino, né? Sim. Porque isso vem mudando, né? Mas, por exemplo, a minha geração, desculpa, eu não sei a idade, né, das pessoas, a minha idade, relativamente falando, eu tenho 30 anos, e eu não tive educação empreendedora na Na minha escola, infância, né? não tive, Sim. tá? Eu acho que as próximas gerações, elas já estão tendo algum contato maior, mas a gente não tem esse ensino. Então, isso também é uma outra barreira que dificulta o Esse acesso, processo, né, né? das pessoas a esse conhecimento que, se você não sabe essa parte, eu acho que você já sai perdendo, assim, muito da sua competitividade. E uma vez, né, empreendedor, né? É, mesmo com essas dificuldades, né, da educação financeira, não ter esse conhecimento pregresso, o que que você indicaria ali de o que que é básico, né, dentro dessa vida financeira que todo empreendedor não pode deixar de lado, né? Que tipo de controle, que tipo de eh, mindset ele precisa ter para Tá, que ele não se perca no caminho, né? O que é o básico na ok. sua visão? Bom, deixa eu ir, então, talvez, lá na frente e depois chegar até esse Aham. básico, tá? O empreendedor, ele tem que ter a visão de que as finanças dele são divididas em duas etapas, ou em Uhum. dois momentos, tá? Eu tenho um primeiro momento que ele é mais, eu diria, um trabalho mais braçal, tá? Perfeito. E eu tenho um segundo momento que ele é mais analítico. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O trabalho braçal são os controles e registros, né? Então, eu preciso começar a entender que todas as movimentações financeiras, sejam as entradas, sejam as saídas, elas devem ser registradas e esquematizadas dentro de alguns controles que eu vou citar aqui, tá? Uhum. Só que não para aí, tá? A gente, nas consultorias, né, a gente se depara, às vezes, a grande maioria não tem essa primeira parte, tá? Essa parte braçal, Que ela é o não existe. básico, né? Mas Aham. vamos supor que eu estou de frente a um empresário que já passou por essa parte. A segunda, que é a analítica, eu diria que, assim, 95% não fazem. E o Uhum. que seria essa segunda parte analítica? É traduzir o que aquele controle ou aquele registro Tá te tá dizendo, te né? dizendo, Uhum. entende? Então, nesse aspecto, o básico, né, seria esse trabalho braçal. Então, o que eu estou dizendo com isso, tá? A gente tem alguns controles, tá? Que são basilares, assim. Primeiro deles
é o controle de caixa e banco, tá? Uhum. Esse, assim, por incrível que pareça, ele é bem recorrente, sabe? Os empreendedores, eles fazem esse registro, que é basicamente... Intuitivamente eles acabam fazendo, né? Assim, Sim, porque isso traduz um pouco até da nossa movimentação como pessoa física, né? Então, perfeito. assim, mais ou menos, todo mundo tem uma cadernetinha ali de Uhum. gastos, né? Anota alguma coisa. Então, esse controle, ele existe. Depois eu adicionaria, né? O controle de contas a receber e contas a pagar. Uhum. Então, nem todo mundo tem, tá? Principalmente o contas a pagar, o empreendedor, ele tem muito essa questão de fazer de cabeça, sabe? Mas isso é perigoso, porque existe um fator que é a contabilidade mental, que é o seguinte: você despreza os pequenos valores, tá? Se eu te perguntar agora, quanto que você paga, por exemplo, de aluguel, quanto você paga de prestação de carro, ou então quanto que você paga de educação dos seus filhos, cara, isso aí eu acho que você vai saber me Uhum. responder de bate-pronto. Agora, se eu te perguntar assim, Igor, quanto que você gasta de cafezinho todo dia, sabe? Isso é relevante, porque a gente despreza, são R$ 2, são R$ 3, é o Uber que eu peguei para não sei E aonde. lá no final do mês é um montante É relevante, uma, né? é um, é uma Principalmente para um conta, negócio, né? é uma conta do tamanho, talvez, do aluguel, Sim. tá? Então, enfim. Então, a gente tem esses outros dois, né? O quantos a pagar e o quantos a receber. O controle de vendas, né? Uhum. Porque eu preciso entender qual é o meu faturamento, né? E só desse controle eu consigo tirar coisas bem legais, como prazos de pagamento, formas de pagamento, enfim. E eu tenho o último, né? Que é esse daí, cara, eu diria que é o mais, assim, jogado ao vento, que quase ninguém tem, e que ele é um dos principais, eu diria, que é o de estoque. Uhum. Controle de estoque, assim, quase ninguém tem. Ele é talvez um dos mais difíceis, porque você registra a entrada e a saída de qualquer movimentação. Só que ele manda muito na empresa, sabe? Então, não sei se a gente vai ter a oportunidade de conversar a respeito de capital de giro, Sim, mas ele vamos. é, ele é um Logo na dos. frente. Ele é um dos irremediáveis, assim, do capital de Sim. giro. Porque é um capital disfarçado, né? Uhum. Você tem um gasto com aquilo que está no Sim, seu estoque, sim, e se você não controla e não sabe quanto, ou a uhum. depreciação daquilo, ou em quanto que Perfeito, aquilo vale, perfeito. é algo que está prejudicando o seu lucro sem você ver. É Sim, silencioso, sim, né? sim. Então você precisa ter esse controle na unha, É, digamos assim, né? é um dinheiro que tá parado na empresa, né? E às vezes você tá dependendo ali de alguma liquidez para poder bancar alguma conta, e essa liquidez, ela tá estocada, Sim, literalmente, na figura das mercadorias que você tem. é essencial, concordo com você. E aí a gente já começou a falar um pouco, né, dos controles básicos, da importância dessa educação financeira, e a gente também está próximo aí, na próxima semana a gente tem a semana do MEI do Sebrae, né? Exato. E boa parte dos empreendedores começam essa jornada enquanto MEIs, Sim, porque é a forma ali mais fácil e sim. rápida dele formalizar o negócio, dele viabilizar, né, essa formalização. E aí, nesse sentido, a gente sabe que o cenário, né, de gestão financeira, pessoa física e pessoa jurídica, nesse início, ele é bem complexo, né? Uhum, uhum. Então, qual a importância para você dessa separação, né, da pessoa e do empreendedor ter uma clareza na separação dos gastos pessoais e dos gastos da MEI ou da sua empresa que está iniciando? Bacana. Bom, Igor, é o seguinte, cara, a gente tem, se a gente for analisar, tá, uma apuração de resultado, Uhum. tá? Aí, para quem não sabe, isso é um controle, né, um relatório contábil onde você apura a lucratividade, tá? A lucratividade, ela é uma das últimas, uma das últimas, o plano de contas, ele é um dos últimos ali. Na verdade, ele é o último, né? É o que sobra. Depois de tudo que você vendeu, você Uhum. desconta todos os custos, o que sobra é o lucro. É muito perigoso, tá? O empresário, ele assumir esse valor que sobra como renda, tá? Uhum. E Perfeito. isso é muito comum. O que o empresário faz? Ele tem a empresa, tá? Pelo fato até mesmo dele ser MEI, essa empresa muitas das vezes está dentro da própria casa. Então, assim, inevitavelmente mistura. Só que aí ele não tem, né, uma retirada ou um salário previamente definido Uhum. para ele. Então, ele sobrevive da seguinte forma: fatura, paga todas as contas da empresa, e aí o que sobra, ele chama de salário, tá? Só que Uhum. aí misturou todas as contas, ele não sabe exatamente a performance da empresa, ele não consegue apurar o resultado dele. Ele também não consegue controlar as suas próprias finanças pessoais, por quê? Misturou tudo. Misturou tudo e ele se sente tentado do seguinte aspecto: eu tenho um salário fixo, né? O Sebrae, ele me contratou e eu tenho lá na minha carteira um salário.
eu tenho que me virar com aquele salário. Então, eu tenho que me organizar financeiramente para poder ter toda a minha despesa de vida dentro daquilo ali. O empresário não. Então, ele às vezes, ele deslumbra, né? Então, sobrou, sei lá, 10 mil reais no caixa dele, tá? Só que aquele valor tá comprometido, às vezes, com prestações de contas com fornecedor, de prestações, às vezes, de empréstimos bancários que ele fez com o banco, Sim. De outras obrigações que são da empresa, mas ele tá vendo ali na conta dele, né? Então, ele, tá fácil aqui, Tranquilo, vou usar. vou pegar. Aí eu vou comprar um carro novo, eu vou viajar, eu vou fazer outras coisas. perigo, né? É um perigo. Então, é importante, então, que o empresário entenda que o nome pessoa jurídica não é à toa, né? É uma outra personalidade que está ali constituída e que tem as suas próprias necessidades. É a pessoa física também, mas elas são distintas. Isso pode parecer uma loucura na cabeça do empresário, porque de fato é uma abstração, né? O dinheiro é dele, né? Sim. Só que uma tem as necessidades empresariais e a outra tem as necessidades da pessoa física. Então, é importante que o empresário se enxergue dentro do plano de custos dele, tá? Mais especificamente falando do custo fixo. Ele defina um prolabore para ele e tente, né, ter uma disciplina financeira para ficar com aquele prolabore mais ou menos na mentalidade que um assalariado tem. Sim. Né? E a partir daí, aquele lucro, né, que aí sim, já descontado, né, o valor do prolabore, ele vai refletir de fato a lucratividade do negócio. Sim. E além disso, existem algumas obrigações também, né? Que ele tem Verdade. enquanto enquanto pessoa jurídica, né? Que ele Verdade. precisa ter clareza, né? Do que ele está movimentando enquanto empresa Sim. para poder também cumprir com essas obrigações, certo? Bem colocado. Especialmente o microempreendedor individual, no dia 31 de maio, todos os anos, é obrigatória a declaração anual do Simples Nacional e a DASN, né? E essa obrigação, ela questiona o empreendedor qual é o valor do seu faturamento, tá? A partir do momento que o empreendedor, o empresário, ele não tem primeiro os controles e ainda por cima, né, um agravante, ele mistura todas as coisas, essa obrigação acessória, ela também fica prejudicada, né? Então, isso pode desencadear problemas, tá? E assim, empreendedor, não negligencie essas obrigações, porque o senso comum vende como, não vai dar nada, eu conheço fulano que fez isso, fez aquilo, nunca tudo deu. certo. Cara, assim, isso é muito... Depende, sabe? Você pode ser um sorteado e, de fato, você ter complicações. Então, é melhor a gente deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo do que, né, se complicar lá na frente. Concordo. E você acha, assim, a gente tem aqui no Inter, né, uma solução, que é a Conta MEI, que é justamente isso. Ela separa no mesmo aplicativo ali, né, da pessoa física, ele separa em duas contas, né, duas visualizações diferentes para o mesmo aplicativo, para o usuário ali, aqueles gastos, aquelas entradas e saídas. Você acha que é importante ter uma ferramenta como essa, né? Uma conta bancária separada para o CNPJ e para o CPF? Isso ajudaria ele a ter esse controle de uma forma mais clara? Claro, com certeza. Porque, até pensando mesmo do ponto de vista até fiscal, tá? Do ponto de vista da Receita Federal, as movimentações financeiras, né? Você trabalha, por exemplo, né? Você vende na pessoa jurídica, mas recebe tudo na pessoa física. Isso pode, né, te onerar, né, no seu imposto de renda. Sim. Isso pode fazer com que você eventualmente caia numa malha fina. E isso só do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista prático, eu acho que é uma das primeiras recomendações, né? Nas consultorias, são uma das primeiras dicas que a gente dá para o empreendedor é exatamente começar a separar as finanças da empresa e as finanças pessoais, né? Porque se é uma abstração, se o dinheiro é seu, tudo bem. Mas se você tá tudo no mesmo balaio, a chance de você se perder é muito maior. Então, ter o hábito, né, de conseguir vincular, né, as contas da empresa num local. E pensa em dois potes, né? Você tem o pote da empresa e o pote pessoal. De tempos em tempos, e aí, né, o empresário, ele tem que ter essa visão também de que os proventos que ele retira da empresa não são regulares. Então, não significa que ter uma conta separada vai significar que ele vai receber o salário dia 5 igual um funcionário, né? Não é dessa forma.
Mas, pelo menos, se ele tem essa separação, você vai fazendo os aportes, as retiradas, né? De maneira... você vai verificar qual que é a sazonalidade que reflete o seu negócio ali. Mas isso já vai te dar um ganho, assim, de entendimento das suas As finanças. diferenças, Pô, né? muito legal, Muito legal. muito legal. E aí, falando um pouco da evolução, né? A gente começou lá enquanto MEI e essa empresa, ela prosperou, conseguiu rodar por muito tempo, aumentou o faturamento e ela deixa de ser uma MEI ali, já está enquadrada como uma micro, como uma pequena empresa. Legal. Os desafios mudam, né? Uhum. E aí, na sua jornada aí de consultor no dia a dia, o que você vê que são os maiores desafios do empreendedor, falando principalmente aí de gestão financeira, Legal. quando começa a ganhar essa complexidade, né? Legal, legal. Quando a empresa começa a ter um porte, ter uma necessidade de gestão um pouco mais complexa. Tá. Bom, isso é muito legal de você tocar, porque eu já acompanhei alguns empreendedores que eles ficam um pouco receosos pelo seu próprio crescimento, Uhum. tá? Eu acho que o microempreendedor individual, ele é um dispositivo, tá? De constituição de empresa muito legal, mas ele é um ponto de partida, Uhum. né? O empreendedor, ele tem que ter essa visão de que eu não devo ter medo de ultrapassar o faturamento do MEI. Sim. Eu devo ter isso como meta. É uma mudança do paradigma de como que ele enxerga essa situação. Perfeito. Porque se você está faturando até 81 mil por mês e começa a faturar 100, 120, 200, significa que o negócio está prosperando, tá? Só que, de fato, é desafiador. Por quê? Uhum. Primeiro que você migra, né, todo o seu sistema tributário. Assim que você desenquadrou 1 centavo, você já não pode estar mais dentro do MEI, Uhum. tá? Então, você precisa procurar um contador. Esse contador ele vai te orientar para que você esteja no simples, no lucro presumido ou no lucro real. A outra questão, e aí entra, a gente sabe da nossa legislação, e ela tem várias questões complexa, burocráticas, né? né? Então, já começa esse primeiro desafio do empreendedor começar a entender todos esses dispositivos tributários. A segunda questão é o custo. Porque, realmente, o empreendedor, ele vai ser relativamente onerado, porque aqui no MEI ele não precisa de um contador. Uhum. Então, ele já não tem esse custo. Ele não tem imposto variável. Ele tem uma taxa fixa, um imposto fixo, que corresponde a 5% de um salário mínimo, mais o ISS ou o ICMS. Então, ele paga 65, 70 reais. Aí, trocando, né, para uma microempresa, ele já começa a ter imposto sobre faturamento. Então, isso muda um pouco a performance dele, ou sobre o lucro. Bastante, né? Então, isso também é uma outra questão. Ele tem custo com contador, ele tem custo de imposto que aumenta também, tá? Mas vai lembrar até, falando a respeito desse lance do imposto, né? E eu acho que as consultorias ajudam bem nisso. Custo, né? Aliás, imposto é custo, tá? E custo tem que estar dentro do seu orçamento de custo. Tem que estar orçado, você Né? tem que estar pensando nele, né? Exato. Então, não é que você vai deixar de ser competitivo. Você vai ter que entender como que você vai classificar esse custo e como que você vai colocar isso dentro da sua precificação. Outro desafio também é a própria mentalidade do empreendedor, tá? Porque, como eu disse no início, a gente tem uma característica de fazedor, né? E quanto mais o negócio começa a crescer, eu entendo que mais o empreendedor deve se distanciar da operação E ir pra estratégia. e ir para a estratégia, né? Então, se a gente fica muito apegado àquela questão assim, olha, eu tenho este ofício, eu sou este profissional, Uhum. eu deixo de ser estratégico, às vezes eu consumo muito do meu tempo fazendo algo que não é tão rentável, e isso impede meu crescimento, tá? Eventualmente ele vai ter que separar um tempo para ensinar alguém Exato, a realizar aquilo para que ele possa exato, pensar na continuidade da empresa dele, né? Exato. No futuro ou nas novas... Para onde ele quer chegar, né? Exato. Digamos assim. exato. E aí ele tem que se distanciar emocionalmente, muitas vezes, dessa fazeção, né? Dessa dia a dia que ele sempre está acostumado a fazer e fazer bem. Aham, E tem essa conexão emocional, Sim. o medo de alguém fazer diferente Uhum. e errado e de um jeito que ele não gosta. E focar no que importa no sentido de gestão e no sentido de estratégia, né? Você Você tocou no escuta muito ponto-chave. isso, assim, no dia a dia? Demais, demais. Eu acho que você tocou no ponto-chave. Você resolveu minha fala. É se desvencilhar dessa questão emocional. Porque o empresário, e deve ser assim, ele é o principal apaixonado pelo negócio. Uhum. E é muito legal.
é um brilho no olho, é uma garra, é uma vontade de fazer o negócio acontecer. Muito legal. Por outro lado, às vezes ele fica até cego, Sim. né? Então, assim, ele se torna tão apaixonado que ele não consegue nem enxergar os defeitos daquele processo, ou se aquela rota ela não está bem traçada, né? Uhum. Então, ele precisa, assim, né? Quanto mais distante você consegue estar de um objeto de observação, melhor você consegue ver os detalhes, as nuances, as coisas que ele consegue melhorar e desenvolver. Então, ele precisa de trabalhar isso mentalmente, se desvencilhar um pouco emocionalmente, começar a trabalhar isso mais estrategicamente, mais como gestor, né? Sim. Do que necessariamente como um apaixonado, né? Então, é muito por essa veia, assim, e isso é normal. Não se sinta um extraterrestre nesse Sim. sentido, porque isso é muito recorrente e muito comum. Perfeito. E aí, falando um pouco desses desafios, né? E voltando um pouco para as finanças, assim. Uhum. É dentro desses tantos desafios que ele tem que lidar, né? Que ele tem que lidar com a parte emocional, com a parte burocrática, com a parte de se reinventar, né? Que Uhum. já é bastante Desafiador. desafiador e deve tomar muita energia. Como que a gente pode ajudar, né? Enquanto plataforma, aqui falando Inter, e você enquanto consultor, esse empreendedor na vida financeira, assim, que tipo de coisa você acha que pode ajudar e facilitar para que ele tenha menos tempo dedicado a isso que talvez tem que ser algo do dia a dia, né? E não tanto uma energia que ele gaste ali tão extra para isso, né? Legal, legal. Bom, vamos falar primeiro do Sebrae, né? Bom, o Sebrae, ele notoriamente, nós temos, né, uma história de meio século aí, Uhum. ajudando as micro e pequenas empresas a se desenvolverem, né, fomentando o empreendedorismo e desenvolvendo esses pequenos negócios. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ver o Sebrae ah, como o primeiro ponto, né, de contato ou de acesso ao empreendedorismo, é, tanto quanto um contador por Uhum. exemplo, sabe? Porque é a partir, desde a semente, né, do planejamento, até mesmo o desenvolvimento e crescimento, o Sebrae tem ferramentas e soluções, né, para poder ajudar esse empreendedor a se desenvolver, né? Então, o Sebrae, ele ministra cursos, ele tem programas segmentados ou não, ele tem as consultorias, eles têm ferramentas, nós temos, né, ferramentas digitais, ferramentas personalizadas para o micro e pequeno negócio, tá? E falando agora, né, do Inter, assim, eu acho que um dos exemplos que você acabou de dar aqui, né, é pensar do ponto de vista assim, eu tenho esse produto, é um produto financeiro, Uhum. mas esse produto financeiro, ele resolve quais problemas desse empreendedor, né? Então, nesse sentido, eu acho que a estrutura bancária, ela já começou a enxergar, né, que é preciso poupar tempo do empreendedor, Sim. é preciso auxiliá-lo, né, na tradução das informações financeiras, porque o financeirês, ele tem uma certa complexidade, né? Gera até às vezes um É distanciamento, né? Um repulsa, medo, né? Uma repulsa. é. Então, traduzir esse financeirês para uma língua simples, fácil, acessível, eu acho que é um dos principais desafios, né? Sim. E eu acho que nesse sentido, o Banco Inter, ele tem traçado essa linha e eu acho que tem sido bem relevante, né, a forma como vocês conduzem. Então, eu acho que nesse sentido é bem legal a Ah, forma como é legal. feito. E aí, pra gente estar entrando um pouco no ferramental, né? A gente começou a falar desse ponto de como pode ajudar, né? Uhum. E uma das coisas que é mais desafiadora pro empreendedor nesse dia a dia são os controles, né? Sim, Fazer o controle do caixa, isso. acompanhar o fluxo de caixa. O que você acha disso? E qual a importância, né, dessas ferramentas? E o que você sugere, né, até do ponto de vista ferramental, para as Uhum. pessoas, para que elas possam ter esses controles da melhor forma possível? Legal. Bom, vamos imaginar que você está dirigindo um carro, Uhum. tá? Essa analogia é boba, mas eu acho que ilustra legal. Você está dirigindo um carro e eu te dou poucas informações. Aliás, eu te dou o roteiro, você vai sair daqui, e eu vou te dar um roteiro para você ir, sei lá, para o estado do Rio de Janeiro, tá? Uhum. E esse carro está sem painel. Você não tem nenhuma informação. Você não sabe quanto de combustível ele tem. Você não sabe qual é a velocidade, né? Você vai ter uma sensação, mas você não vai saber exatamente. Você não tem a informação da temperatura do motor, Uhum. tá?
Então, esses controles financeiros, eles são exatamente um painel de comando, Sim. tá? E é muito, assim, chega a ser um pouco preocupante de que o empreendedor, ele não consegue traçar essa analogia como ele Uhum. deveria, sabe? Porque é muito, ilustra bem. Ou seja, você Ele tá no feeling total, né? Se ele não- total, você tá dirigindo o seu negócio sem um painel, Sim. tá? Então, a gente precisa primeiro se conscientizar disso, saber que isso, tá, faz parte do jogo, né? Uhum. Empreender é desafiador mesmo, e isso não é papo de consultor, papo de coaching, é sério, né? E é muito complexo exatamente por isso, porque além de, né, fazer toda essa parte operacional, essa parte que às vezes é até prazerosa, porque a gente domina aquele trabalho e tal, mas a gente precisa encarar que nós somos gestores, né? Sim. E que a gente precisa ter esse painel de comando na mão. Em termos de ferramenta, até mesmo dentro do site do Sebrae, né, que é o sebraemg.com.br, o empreendedor ele tem acesso àqueles controles financeiros que eu me referi, controle de saldo de caixa banco, contas a pagar e a receber, estoque e o controle de venda. Todas essas planilhas, elas estão lá dentro Uhum. do site, tá? Mas, hoje em dia, eu diria que mais interessante, pensando naquilo que eu falei a respeito de poupar tempo, de agilizar a vida do Sim. empreendedor, da gente começar a pensar em sistema, sabe? Nas consultorias eu tenho batido bastante assim nessa tecla, porque qual que é a diferença de uma planilha e de um sistema? A planilha, se você manja muito de Excel, se você conhece essa ferramenta e domina e conhece e consegue fazer as integrações, ela trabalha até como um sistema, e isso é muito bom. Não é o caso da grande maioria dos empreendedores. Então, para essa outra parte, essa grande parte dos empreendedores, é interessante você ter um sistema, porque ele automatiza alguns processos, Uhum. tá? Então, se eu tenho um sistema que tá, primeiro, né? Sistema não cai do céu, eu tenho um trabalho bem grande para poder colocar todas as informações ali dentro, tá? O input dos dados é manual, então isso é um mito também. As pessoas às vezes acham assim: coloquei o sistema, resolveu meu problema. Não é bem assim. Tem um trabalho por trás Tem todo também. um background, tem todo um trabalho que ele tem que cadastrar os produtos, colocar todos os custos, colocar todos os processos da empresa dele ali dentro. E manter atualizado também, né? Aí, exato. Aí, uma vez que ele teve todo esse trabalho, ele vai conseguir automatizar desde que ele mantenha atualizado, Sim, perfeito. tá? Mas as planilhas é a mesma coisa, só que com esse agravante de que se você não tem o domínio total da ferramenta, ela não vai estar integralizada. Uhum. Se ela não está integralizada, eu tenho que fazer vários registros para uma movimentação só. E se eu tenho vários registros para uma movimentação só, a tendência é que eu não faça. Que não faça e que você perca o controle, né? É. Porque aí você vai ter que ficar. Se você esqueceu de fazer um dos lançamentos dos controles, você perde Bagunçou toda todo o a processo. lógica e todo o processo, né? Então, a chance de lá no final do mês você tá esperando o X no seu caixa e tá menos X Grande. é muito grande, né? Exato. E aí, nesse sentido da velocidade, da rapidez, né? A gente, falando para quem já é cliente do Inter ou Uhum. ainda não é, o Inter a gente tem uma série de integrações para esses sistemas, né? Então, que podem Muito ajudar legal. nesse processo. Então, a gente consegue integrar a conta bancária dele com o sistema de gestão. Então, ele já vai conseguir ter conciliado ali toda a movimentação bancária dele já Muito direto legal. no sistema, fazer emissão de boletos, fazer a própria Pix, ele já pode fazer via outro sistema usando a nossa integração. Então, até convido aí quem está ouvindo a gente a acessar nosso portal aí de desenvolvedores e o nosso site, que tem todas as integrações que estão disponíveis para o empreendedor nesse desafio aí de ser cada vez mais automatizado, mais rápido, para ele poder focar no que de fato importa para o Legal. negócio dele, que é a estratégia, é pensar novos produtos, né? É pensar no que vai mudar a régua e que vai mudar o jogo ali do negócio dele, né? E aí, pensando ainda nesse ponto da evolução da empresa, né? Do quão complexo pode ser esse processo, né? Muita gente acha que a venda não faz parte das finanças, né? Mas ela é essencial nesse processo, porque você tem que também planejar o quanto você quer vender ou o quanto você precisa vender para você chegar onde você quer, né? Então, me conta um pouco dessa dinâmica, assim, de gastos versus vendas versus Faturamento. entradas, faturamentos. Como que deve funcionar essa dinâmica ali
no planejamento de gestão do empreendedor? Beleza, excelente pergunta. Bom, o que a gente precisa ter em mente, Igor, é que as vendas, tá? Elas mostram pra gente uma performance contábil, Uhum. tá? E quando eu converto isso em caixa, ela me mostra uma performance financeira. A gente precisa definir essas coisas, Sim. porque elas não são iguais. O que eu tô querendo dizer? Quando eu vendo, tá, um produto, e eu tenho, né, com certeza, um prazo de estocagem desse produto, eu tenho um prazo que eu devo pagar os fornecedores pela aquisição desse produto, e eu tenho um prazo de recebimento por parte do meu cliente, porque a gente tem a prática de vender, né, com prazo, tá? Então, esses prazos, eles vão determinar quanto tempo essa venda vai tornar efetivamente caixa para mim, Uhum. tá? Então, muitas das vezes, o empreendedor, ele vende, olha para o caixa zerado. Sim. E aí ele fica O que tá acontecendo? maluco, né? Ele fala assim, meu Deus, quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu tenho. E a gente precisa ter esses dois olhares. Quando eu vendo, tá? Eu tô gerando faturamento. Esse faturamento vai contribuir para que eu atinja uma determinada lucratividade, Uhum. tá? Depois, o grau de eficiência e controle desses prazos médios aos quais eu me referi, prazo de estoque, prazo de pagamento e prazo de recebimento, quanto mais eficiente eu for nessa gestão, mais rápido eu vou fazer essa conversão da venda em caixa. Uhum. E aí sim, eu vou conseguir enxergar aquela performance de venda no meu financeiro. De fato, a empresa crescendo, De né? fato, a empresa crescendo, tá? Então, para quem, né, já tem conhecimento dessa parte do financeirês, né, que eu brinquei, eu tô me referindo ao ciclo financeiro do negócio, tá? Que é o prazo do dinheiro saindo, tá? A partir do meu investimento, por exemplo, na aquisição daquela mercadoria. Depois, ele fica todo o tempo, né, que eu estou fazendo o esforço de marketing, venda, operação, logística, produção, ele está ali no meu estoque. Depois, eu chego no ápice do negócio ali, que é a venda, só que eu ainda preciso receber. Uhum. Então, todos esses tempos e movimentos são o ciclo financeiro. E eu preciso entender de maneira bem assertiva como que esse ciclo financeiro funciona, porque daí sim eu vou vender e vou conseguir converter em caixa. Uhum. E aí, mais uma vez, né, entra a questão dos controles financeiros, tá? Porque essas informações, onde elas vão ser encontradas? Exatamente no contas a pagar, no contas a receber e no controle de estoque, tá? E tudo isso, ela vai sair, né? Ela vai ter ela vai desaguar numa ferramenta, né? Que se chama fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele é um relatório financeiro de projeção, ou seja, ele não é retrovisor. Perceba que esses pequenos controles, eles são mais ou menos retrovisores. Já fiz, né? Já foi, tá? Ah, foi uma venda que eu fiz, uma compra que eu fiz, foi um cliente que me pagou, não. Então já foi. O fluxo de caixa não. Ele é uma projeção, eu tento trabalhar então daqui para frente, tá? Da minha relação entre as minhas entradas e saídas, tá? E quem alimenta esse fluxo de caixa? Esses pequenos controles vão desaguar as informações para a montagem do fluxo, tá? E esse fluxo de caixa, ele me dá, principalmente, tá? Além da projeção, qual é a minha liquidez, tá? O que é liquidez? Dinheiro no bolso. Eu tenho que pagar um determinado boleto no dia tal. Eu vou ter, né, dinheiro disponível para pagar esse boleto. Então, o fluxo de caixa me dá isso. E ele me dá também a minha gestão mais à vista, exatamente do meu capital de giro, tá? Porque uma vez que eu faço a projeção, né, a gente aconselha pelo menos 2, 3 meses para frente, tá? De previsão. De previsibilidade. Existem empresas, né, que trabalham com fluxo de caixa de 1 ano projetado. Sim. Isso para uma micro e pequena empresa talvez seja muito difícil, complexo, tá? E assim, hoje a gente tem momentos, a gente vive tantas incertezas que talvez também nem faça tanto sentido eu projetar 1 O ano mercado é muito dinâmico. volátil demais. Sim. Então assim, 3 meses, ok, tá bom. Mas então, se eu tenho lá essa projeção desses 3 meses e eu consigo identificar, opa, no segundo mês eu vou ter uma falta de caixa. O que eu posso fazer? Eu consigo antecipar a rota, tá? Tentar, por exemplo, fazer um queimão lá no meu estoque,
ou usar de alguma ferramenta financeira, Sim. um empréstimo, uma antecipação de recebível, se eu vendo muito em maquininha de cartão, para cobrir essa Necessidade. necessidade de capital de Uhum. giro, Perfeito. tá? E assim, só para amarrar, É. não sei se ficou claro, então só para o último conceito, o que é capital de giro? É exatamente essa diferença dos fluxos de entrada e saída. Geralmente, a saída, tá, do capital, ela tem uma fluidez maior do que a entrada. Isso. Então, nesse sentido, eu preciso de um capital de giro, tá? Que é como se fosse um sistema sanguíneo da empresa, que vai ser injetado, que vai estar circulando nesses movimentos, estoque, recebimento e pagamento, e que vai cobrir esse gap, tá? De entradas e saídas. Legal. Aí você comentou aí, né, dessa sensação que às vezes o empreendedor tem de, eu vendo e o meu caixa sempre Vermelho. tá vermelho. E a gente tem alguns pontos, né, nesse processo que ajudam nessa sensação, que às vezes são os gastos e os custos invisíveis, né? As taxas bancárias, que no nosso caso, Depreciação. e depreciação. Aham. Nesse caso aqui, nas taxas bancárias, né, o Inter a gente não cobra, mas a gente tem outros serviços financeiros que às vezes existem taxas Sim. e o empreendedor ainda não está atento. Você citou aí, né? Um empréstimo, uma antecipação de recebíveis, né? Qual que é a Uhum. importância, na sua visão, do empreendedor ter isso bem claro, assim, analisar essas taxas, Legal. sabe, encaixar isso dentro dos gastos, né? Quanto que eu tô pagando para antecipar esse pagamento na minha maquininha, que era Sim. de 12 vezes pro Sim. dia de amanhã? Sim. Quanto que é o valor do juro do empréstimo que eu tô pegando aqui agora, Sim, assim? sim. Uhum. Você acha que o empreendedor é sensibilizado por isso ou ele ainda tá construindo isso? Ele está construindo, né? Assim, eu acho que as informações hoje, elas estão cada vez mais acessíveis. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, as coisas ainda acontecem de maneira muito por feeling, né? Muito não estruturadas. Nesse sentido, voltamos àquela questão. Toda e qualquer taxa, todo e qualquer imposto, todo e qualquer custo, ele deve estar mapeado, tá? A gente vive um mercado extremamente competitivo, tá? E dentro desse mercado extremamente competitivo, se eu tenho, tá, 1% a menos de tarifa dentro da minha estrutura de custo, eu estou muito à frente do meu mercado, da minha concorrência. E assim, o que eu mais identifico, principalmente com relação à antecipação de recebíveis, que é a prática, né? Você vende ali no cartão de crédito, da maquininha, e aquilo que você receberia em 30, 60, 90, 120, você consegue receber à vista, Isso. mas com uma taxa, né? Que você vai remunerar o banco. Super justo. A questão é que, se você não mapeou, talvez a sua lucratividade final, ela tá ali. Então, se o mercado é extremamente competitivo, vamos pensar aqui porque assim, a gente tem no senso comum, os empresários falam assim, eu tenho lucro de 100%. Sim. Gente, isso não existe, tá? Na hora que você faz a apuração de resultado, o empresário ele tá ficando com 10, 12, tá? Dependendo do segmento, está excelente, tá? E aí, se você tá remunerando, por exemplo, 5, 6, 8, 10, dependendo de como é esse seu ciclo financeiro e de quanto é essa sua antecipação, talvez toda a sua performance tá ficando ali. Perfeito. Naquela taxa, tá? Então, é extremamente importante que isso esteja mapeado e que o empreendedor, ele opte, né, por uma instituição financeira que o atenda nesse sentido e que seja estratégico para ele também nesse sentido. E que ele considere isso na precificação dele, eventualmente, né? Se ele tem necessidade, ele precisa considerar isso na precificação. Perfeito. Porque, por exemplo, existem mercados que, de fato, os prazos de recebimento, eles são longos mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu sou um marceneiro, eu faço cozinha planejada e o orçamento mais básico que eu tenho aqui gira em torno de 30 mil. Hoje, né, o brasileiro médio, ele não tem 30 mil, geralmente, para pagar à vista. Né? Então, ele parcela, sem problema. Então, isso é natural do mercado dele. No capital de giro dele fica difícil. Então, ele já vai trabalhar com antecipação. Sim. A antecipação, ela é um trade-off. Eu opto por liquidez em troca da minha margem, tá? Então, no momento que eu fiz essa escolha, eu tenho que colocar isso dentro da minha estrutura de custo, tá? Porque eu posso estar perdendo grande parte da minha lucratividade naquela antecipação. Perfeito, João. A gente falou de várias coisas aqui, né? Nosso tempo tá terminando. Mas Passou eu queria rápido. passou rápido, né, o papo, mas eu queria que você trouxesse também, né, pro público, né? A gente falou de vários conceitos aqui, acho que às vezes fica complexo, né? São vários assuntos
ao mesmo tempo, Uhum. onde o Sebrae ele pode encontrar, né, informações para que ele possa aprofundar sobre tudo que a gente falou aqui. Legal. A gente também tem muito conteúdo, né, pessoal, nos nossos blogs, no nosso site, mas eu acho que o Sebrae também tem muito a contribuir, né? Se puder dar essa Claro, recomendação final claro, aí para o claro. nosso público. Tá. Primeiramente, agradecer, tá? Para mim foi muito, muito legal. Passou super rápido, então Sim. isso para mim significa que foi bom. Mas, então, o Sebrae, a gente está hoje, né? Principalmente depois da pandemia, a gente tem feito um trabalho no digital muito forte, tá? Então, vocês podem encontrar informações no sebraemg.com.br. A gente tem uma central telefônica que atende todo o estado no 0800 570 0800. Uhum. A nossa sede, tá, estadual, ela tá aqui em Belo Horizonte, tá, na Avenida Barão Homem de Melo 329, no bairro Nova Granada. Estão todos convidados, tá? Quem quiser ir, né? Não precisa nem necessariamente de ter um agendamento prévio. É interessante, porque tem todo um filtro, né? Mas se você quiser nos visitar, né? Procurando auxílio, dicas de gestão, capacitações, podem, né, comparecer. E vocês têm acesso, né, a tudo o que a gente conversou, né? As consultorias, os cursos. Então, a gente vai estar sempre à disposição. É um prazer. E no resto do Brasil, o Sebrae também tem essa mesma política, né? Sim. Tem os conteúdos, né, nos sites locais, as visitas, né? Sim. Nas sedes sim. locais, né? Eu tô puxando muita sardinha, né, do Sebrae Minas, mas o Sebrae, ele tem atuação em todos os estados do Brasil, Sim. tá? Mas o Sebrae, ele é uma grande rede nesse sentido, porque a gente tem... O Brasil é muito grande, então a gente tem atuações, né, de cada unidade federal, né, de cada UF, né? Tem uma linha de atuação, Sim. né? Porque a economia, por exemplo, de Minas não é exatamente a mesma do Pará, que não é a mesma do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, eu especifiquei, mas tem o sebraemg.com.br. Esse é o Sebrae, é o site do Sebrae Nacional, onde o empreendedor de qualquer lugar do país, ele pode também buscar informações do seu estado. Perfeito, João. Muito obrigado aí. Foi ótimo o nosso papo. Obrigado. Pessoal, esse foi o primeiro episódio, né, do Mil Contra, que é só o primeiro de muitos, né? Recomendo aí vocês acompanharem a gente em todas as plataformas de streaming, seguir aí o Inter, né, no YouTube, que também vai ser transmitido por lá, e em todas as outras redes sociais, que a gente sempre vai ter conteúdo aí de muita qualidade, com vários outros convidados, para falar de empreendedorismo, falar de finanças e falar de tudo aí que faz sentido para o mundo dos negócios, né? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.